Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu te agradeço por todas as vitórias alcançadas. Eu lhe agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ao meu favor. Agradeço, Senhor, também pelo governo do meu país. Agradeço também pelo governo de todo o mundo, pelos reis. Agradeço pela ONU. Agradeço também, Senhor, pelas Nações Unidas. Agradeço, Senhor, por Israel. Agradeço pelo YouTube. Agradeço pelo meu canal. Agradeço, Senhor, também por aqueles que estão curtindo o meu canal. Agradeço, Senhor, por aqueles que estão também inscritos no meu canal e aqueles que estão se inscrevendo. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a ti. Senhor, abençoa os governos, abençoa as autoridades civis, eclesiásticas, militares, abençoa os pais de família que estão desempregados, abençoa os pais de família que estão trabalhando, abençoa também a indústria, Senhor. Dá prosperidade à indústria, tenha misericórdia, Senhor. Por amor do teu nome eu te peço, Senhor, faz a tua obra. Ó meu Deus, derrama da tua bênção, do teu querer, da tua vontade. Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome. Senhor, abençoa os irmãos. Senhor, abençoa aqueles que estão nos hospitais. Abençoa aqueles que estão nas maternidades, os recém-nascidos. Abençoa aqueles que estão nascendo, que possam ser para a glória e louvor do teu nome. Abençoa, meu Deus, esta nação. Livra-nós dessas pandemias. Livra-nós também, Senhor, de todo o mal. Senhor, assim como o Senhor livrou Israel dessas pragas aqui do Egito, livra-nós também, Senhor. Que possamos usar esse contexto para alegorizar os nossos dias também. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem nós falamos sobre a quarta praga, as moscas, não é? O Senhor mandou moscas no Egito. E graças ao Senhor, que o Senhor deu a nós a sabedoria de também saber que não o faraó era um endurecido e o Senhor sabia disso, e por isso o Senhor disse que ele não iria deixar Israel sair do seu país. E foi o que aconteceu. Agora hoje nós estamos aqui na quinta praga, a morte dos animais. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei e diga que o Senhor, o Deus dos hebreus, diz o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar, pois se você não deixar e continuar impedindo que ele vá, eu o castigarei com uma doença horrível que atacará todos os seus animais, isto é, os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado, as ovelhas e as cabras. Farei diferença entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e não morrerá nenhum animal dos israelitas. Eu, o Senhor, marquei um prazo e farei isso amanhã mesmo. No dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, porém não morreu nenhum dos animais dos israelitas. O rei mandou ver o que havia acontecido e foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Apesar disso, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Interessante, né? Israel ali no meio deles, com os seus animais, e nada do que aconteceu com o Egito aconteceu com Israel. Hoje nós podemos pegar esse contexto e também alegorizar para nós hoje, que na realidade nós estamos vivendo hoje, nessas pandemias, nessas pragas, não é? Que está sobre a terra. Porém, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor não deixa que essa praga nos atinja. Graças ao Senhor, podemos andar, falar, viver essa vida e
não ter o medo. Nós precisamos da vacina, precisamos das orientações, precisamos encurtar os espaços que nós temos, tudo. Precisamos ter cuidado com tudo. Tudo foi arrumado por Deus. Porém, a coisa mais importante é a confiança no Senhor. Israel havia estado ali como escravo, sofrendo, atingido pela escravidão do Egito, pelo rei do Egito, um rei péssimo, um rei que não reconhecia Deus, que sempre tinha os seus problemas e que nunca abaixou a cabeça para receber a palavra de Deus, mas sempre fingia que estava acreditando na palavra, porém não acreditava na palavra. E assim o Senhor endureceu o coração dele, claro. Assim ele tinha que ter um coração duro. Em si já tinha esse coração. E Moisés tinha um coração manso. Moisés era manso. Por que Moisés era manso? Por que o Senhor chamou ele de manso? Porque ele era manso para a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para sofrer com a palavra de Deus. Ele sofria junto com o povo, e o povo muitas vezes queriam até apedrejá-lo, porque achava que ele tinha provocado eles e que por isso eles estavam sofrendo mais ainda. Porém, Moisés era manso. Moisés era um homem que sabia governar em Deus. Ele recebia de Deus a palavra e executava a palavra conforme Deus queria. Graças ao Senhor. Então nós vemos aqui que essa palavra, ela vem falar para nós sobre a mansidão de Moisés e também sobre as pragas que estavam sobre o mundo do egípcio. E hoje nós temos essas pragas, nós também vivemos junto com os egípcios e precisamos ter a fé no Senhor, a garantia do Senhor, essa que é tudo para nós, a vacina, as orientações, o ficar em casa, o tomar cuidado com a alimentação, tomar cuidado com o lugar onde a gente está. Tudo isso é necessário porque vem do Senhor para provar a nossa mansidão. Porém, aqui nós vemos que o que é mais importante é a fé no Senhor e a segurança do Senhor para nós. Só Ele pode nos dar uma segurança. Só Ele pode dar essa segurança a nós. Graças ao Senhor. Então aqui nós vemos que o Senhor mandou Faraó, mandou Moisés, e na verdade não era Moisés quem falava, era Arão. Moisés era gago, pesado de língua, e por isso ele precisava usar o Arão, o seu irmão. E ele chegou então a falar para Faraó: deixa o meu povo ir. Se você não deixar ele ir, seus animais vão morrer. E na realidade os animais morreram. Bois, cavalos, vacas, ovelhas, enfim, tudo morria no Egito. Só Israel, ali no meio, tinha prosperidade. Os animais deles estavam ali bonito, forte, com vidas. Interessante, né? Hoje nós somos também o povo de Deus, e esse povo de Deus tem a certeza de que está servindo o Senhor. Então, o Senhor, ele tinha dito que os animais dos egípcios morreriam, mas que Israel não sofreria prejuízo nenhum sobre animais e sobre nada, porque o Senhor estava com eles. O Senhor já havia ordenado que eles matassem a ovelha, salpicassem o sangue nas janelas, nas portas dos seus prédios, e assim a proteção vinha. Hoje nós temos o salpicar do sangue de Cristo, que foi um dia para todos, oferecido por nós ali no Calvário. Ele se entregou, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo e ele está intercedendo por nós, graças ao Senhor. Depois então veio
essa foi a quinta praga. E Faraó sofreu a quinta praga. Ele ainda por cima, ele pediu que seus empregados fossem ver Israel. Vai ver Israel, vai ver se os animais deles estão morrendo. Não, não está morrendo não. É só o nosso mesmo que está morrendo. Então, aí vem a sexta praga, os tumores. Por quê? Porque ele rejeitou a palavra de Deus e não deixou o povo sair do Egito. Graças ao Senhor, que o Senhor sempre cuida de nós, cuida do seu plano. Então, o Senhor Deus disse a Moisés e Arão: peguem punhado de cinzas, e de um forno. Pega aí um punhado de cinza de um forno e que Moisés jogue essa cinza para diante do rei do Egito. Veja só, Moisés tinha ordem para pegar a cinza, jogar a cinza diante do rei do Egito. E ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito. Ela vai se espalhar e em todos os lugares a cinza produzirá tumores que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. Veja, se você hoje também não tiver debaixo do poder de Deus, então você pode sofrer essas consequências, não é? Tumores, úlceras, e hoje representa o pecado isso aí tudo, mas graças ao Senhor que nós tememos o Senhor. Sei que os meus ouvintes estão atentos para essa palavra, para recebê-la nos seus corações e também pôr em prática. Assim Moisés e Arão pegaram cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés. Aí eles já estavam envergonhados porque eles não conseguiam acompanhar as pragas, as coisas que o Senhor mandava, claro, pelo poder do Senhor. Porque eles e todos os outros egípcios também estavam cobertos de tumores. Eles não tinham nem força. Eles não tinham nem força para ir falar sobre mágica. Então, estavam cobertos de tumores. Porém, o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando, né? E como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Interessante, né? Graças ao Senhor, que hoje também nós vemos essas incredulidades, às vezes em muitas pessoas, em muitos países, em muitos cidadãos que têm autoridade de Deus até para falar a palavra de Deus, para também executar a palavra de Deus, que é obedecer sobre o controle de Deus em todas as suas sabedoria que Deus deu ao homem, e o homem se torna soberbo e acha que ele é alguma coisa e que assim ele pode resistir a Deus e não dar crédito à palavra de Deus. Mas aí aconteceu os tumores e eles morreram muitos e eles ficaram difícil para se controlar, tiveram que ceder alguma coisa. Porém, o rei, tudo que ele cedia era falso, era categórico para abusar, para irritar Deus. Porém, o Senhor foi controlando a situação. Graças ao Senhor.